Então eu vou hoje começar falando sobre sistemas processuais penais. Eu sei que você já tem um conhecimento nesse ponto, mas é importante que você agregue um valor a mais a essa temática na medida em que é um tema muito caro, muito importante para a doutrina citada no teu edital, né? E esse tema ele é muito mal tratado, muito mal apreciado nos manuais tradicionais, que normalmente ficam com uma análise superficial. E por ser um tema fundante, que vai ter uma relação muito importante, né, com a questão da instrução probatória, com a questão dos princípios e garantias fundamentais relacionados ao processo penal, nós vamos fazer aqui uma abordagem um pouco mais verticalizada, óbvio, tudo voltado para a prova objetiva e também para a sua prova discursiva lá de delegado. Tá certo? Vamos trazer então algumas noções básicas. Noções básicas, noções gerais. De início, eu já quero te trazer que os sistemas processuais, que certamente você conhece, acredito eu, se dividem em sistema inquisitivo, sistema acusatório e o conhecido sistema misto. É comum afirmar, e os manuais o fazem isso, né, que não existem mais sistemas puros. Tá? Nós não temos mais sistemas puros no direito. Tá? Então vai ser dificilmente você vai encontrar um sistema que ele seja chamado no direito alienígena de inquisitivo puro ou mesmo de acusatório puro. Dirá o professor, quem trabalha isso me parece de uma forma muito categórica, dirá o professor Auri Lopes Júnior, capitaneado lá nas lições do professor Jacinto Coutinho, Auri Lopes Júnior, que todos os sistemas que nós temos hoje nas maiores legislações do mundo são sistemas mistos. São sistemas mistos. E o importante na realidade não é você, como todos os sistemas são mistos, o importante é você na realidade definir o quê? É você verificar qual princípio vai preponderar nesse sistema. Se esse sistema ele se aproxima mais de um sistema inquisitivo ou se ele se aproxima mais de um sistema acusatório. Será o que o professor Jacinto Coutinho chamará de princípio unificador. Tá, então já estou te trazendo aqui uma visão crítica importante para a sua literatura. Depois eu vou trazer a contracrítica que você deve também ter conhecimento. Então você deve identificar certamente o princípio unificador desse sistema para eu afirmar esse sistema aqui ele é inquisitivo, ou ele é mais inquisitivo, ou ele é acusatório ou mais acusatório. E óbvio, né, que a estrutura do processo penal, tanto brasileiro como o alienígena, ela varia ao longo dos séculos, conforme, dirá lá o professor Auli, capitaneado por outros doutrinadores também, conforme a ideologia que vai guiar a construção da legislação. Então, se eu tenho uma ideologia mais punitivista ou uma ideologia mais libertária, tá? E aqui a gente tem que superar esse discurso de senso comum de que garantias e direitos individuais se traduzem em impunidade. Isso aí é um discurso que não completamente equivocado, é um discurso que você não pode nem passar perto numa prova, porque senão você vai ficar reprovado nessa prova e ainda por mais 3. Tamanha ignorância do que isso se traduz num aspecto de conhecimento técnico. Então, as estruturas, ainda nessa parte geral, as estruturas do processo penal, dirá Goldsmith, James Goldsmith, que é um filósofo, um doutrinador de processo penal, muito acolhido pela literatura do professor Auri, pela literatura do próprio professor Badaró. James Goldsmith dirá que as estruturas do processo penal de um país, elas vão funcionar de certa forma como um termômetro a determinar o que?
a característica da Constituição, né, se é uma Constituição mais autoritária ou não, dirá lá Goldsmith. Então, feita essa breve introdução, esse breve introito, vamos efetivamente trazer o que? As marcas características de cada um desses sistemas, para ao final a gente poder olhar o direito penal brasileiro, né, e verificar o direito penal brasileiro, ele realmente tem um sistema acusatório de processo, como a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência dizem, ou será que o sistema brasileiro ele se aproxima mais de um sistema inquisitivo? Ou será que realmente ele é um sistema misto? Né? Vamos verificar cada uma dessas argumentações, tudo de forma fundamentada em exemplos práticos. Muito bem, vamos lá. Princípio ou sistema inquisitivo? Primeiro ponto que eu quero te trazer aqui é que o sistema inquisitivo, embora isso não caia, não tenha o costume de cair em prova, mas é bom, eu sempre gosto de contextualizar o tema, que eu acho que facilita para o aluno lembrar disso na hora de uma prova objetiva, lembrar disso na hora de uma prova discursiva. Então, o sistema inquisitivo, ele nasce lá por volta do século XII, né, ao longo, melhor dizendo, do século XII até o século XIV, o sistema acusatório entra em declínio e vai sendo paulatinamente substituído pelo sistema inquisitivo. Né? Esse é um processo de construção histórica, mas o sistema inquisitivo ele tem ali o seu predomínio, o seu apogeu, o seu cume lá por volta do século XVIII, né, início do século XIX em alguns sistemas do mundo. Né, momento ali que efetivamente nós temos um rompimento com a Revolução Francesa. Que acompanhada de outros movimentos filosóficos acaba rompendo com essa ideia de um sistema inquisitivo. Né? Então você passa a ter, acompanhando ali a Revolução Francesa, postulados de valorização do homem, postulados de uma maior racionalidade, um discurso racional muito maior, e movimentos filosóficos de garantia do indivíduo que vão repercutir no processo penal, fazendo que haja esse rompimento. Tá aí, de certa forma, um resgate, uma tentativa de resgate do sistema acusatório, logo depois com o apogeu do sistema misto. Então, o sistema inquisitivo, que vai ter aí esse predomínio até o século XVIII, né, lá do século XIV mais ou menos até o século XVIII, ele vai ser marcado por inúmeras características. Esse sim é o ponto central, né, o ponto central importante aqui, características do que se refere ao sistema inquisitivo. O ponto que eu posso te dizer mais importante, aquele que se eu tivesse que escolher uma característica que traduziria mais relevante do sistema inquisitivo, é a questão da gestão probatória. Gestão probatória que, diga-se de passagem, né, vai definir se o sistema ele é inquisitivo ou ele é acusatório. Ou seja, se o sistema se aproxima mais do inquisitivo ou se aproxima mais do acusatório. A gestão probatória no sistema inquisitivo, ela ganha contornos especiais com a figura do chamado juiz-ator. Juiz-ator, me desculpa, não autor. Juiz-ator, o que caracterizará claramente uma conduta de ativismo judicial, uma conduta que é marco característico do princípio inquisitivo. Nesse contexto de um juiz que tem uma postura ativa perante o processo e perante as partes, nós não teremos uma estrutura dialética no processo. Palavras aí do professor Auri Lopes Júnior. O processo não será marcado
por uma estrutura dialética, por um diálogo entre as partes na construção ali de uma verdade, de uma pseudo-verdade. Na realidade não é essa dialética, né? Nós teremos aí a figura central do sistema inquisitivo na figura do juiz-ator. Né? E esse juiz-ator, ele será marcado, ou seja, da decorrência dessa gestão de provas na mão da figura do juiz, né, nós teremos várias outras consequências. Uma consequência marcante é a própria ausência de separação de funções no processo. Então você não terá uma separação de funções no processo, na medida em que as funções de acusar, de investigar, de defender e de julgar, na maioria das vezes serão reunidas nas mãos dessa pessoa que é o juiz-ator, que é o que vai fazer toda a gestão probatória, né? Dirá, por exemplo, o professor Jacinto Coutinho, que não há no sistema inquisitivo, né, o conhecido actum trium personam. Actu trium personarum não está presente no processo inquisitivo, ou seja, a típica expressão do processo é aquele ato composto por 3 personagens: juiz, acusação e defesa. 3 personagens que mantêm ali uma relação processual, de certa forma até dialética, né, numa versão mais de Boulon, né, de Oscar von Boulon, num processo visto como uma relação processual. Mas isso não existiria no sistema inquisitivo. Eu estou te trazendo aqui argumentos até para uma prova discursiva, tá certo? Você tem que ficar esperto com isso, que muitas vezes vocês vão ser indagados sobre questões, né, um pouco mais abstratas. E teremos também, com base nisso, a ausência de separação de funções, gestão das provas nas mãos do juiz, nós teremos aqui a violação clara do princípio da inércia no processo. Princípio da inércia marcado lá por aquela expressão, né, ne procedar, e o dex ex officio. Ne procedar e o dex ex officio, ou seja, o juiz ali, ele no sistema inquisitivo está liberado, tem plena autonomia para atuar independente de provocação da acusação, independente de qualquer provocação, na medida em que ele reúne a própria função de acusar, de certa forma. Isso tem como óbvio consequência imediata a quebra da sua parcialidade. Né? Nós temos aqui um juiz claramente, quebra da sua imparcialidade, nós temos aqui um juiz claramente parcial. Temos um juiz claramente parcial. Como nós não temos uma relação, de certa forma aqui, triangular dialética, né, nós acabamos não tendo um contraditório também. Nós não teremos um contraditório na medida em que o processo, na maioria das vezes, será um processo sigiloso e escrito, estritamente escrito para garantir o sigilo. Muitas vezes a parte, inclusive, desconhece do que está sendo acusada. E, por fim, não há uma paridade de tratamento. Não há uma paridade de armas, uma igualdade de oportunidade entre as partes. Esse é o contexto de características que se apresenta no sistema inquisitivo, fazendo com que James Goldsmith, novamente, venha a caracterizar um grave erro do sistema inquisitivo, que ele chama de um erro psicológico do juiz, né? Que é
a falsa percepção ou a falsa crença de crermos que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. James Goldsmith, citado lá por Aurélio Lopes Jr., chamará isso de erro psicológico. Erro psicológico que outros doutrinadores dão um nome diferenciado. Né? Alguns vão chamar de contaminação, são vetores de contaminação. Rui Cunha Martins, que também é citado por Auli, cita isso. Então esse é o contexto do sistema inquisitivo. Vamos agora fazer o quê? Verificar o contexto oposto, que é o do sistema acusatório de processo. Então o sistema acusatório de processo, ele nasce predominando, não vamos fazer uma reconstrução histórica porque foge ao escopo da nossa aula, mas ele predomina lá até meados do século XII, quando a gente viu que do século XII até mais ou menos ali, paulatinamente o século XIV, ele vem a ser substituído pelo sistema inquisitivo. Mas o sistema acusatório nasce na sua concepção pura por volta ali do século XII, tendo como marca característica o que? A clara distinção entre as funções dentro do processo, ou seja, as atividades de acusar, de julgar e, óbvio, a de defender, estão claramente separados. A caracterizar, o que o professor Auri muito bem explica, me parece, a estrutura dialética do processo. Isso, para essa corrente mais garantista, vai denotar o quê? Vai denotar claramente a figura de um juiz espectador. O que se traduz numa visão imparcial da lide. O juiz teria uma visão imparcial nesse caso. O que não há qualquer desmerecimento eu falar que o juiz adota uma postura mais passiva, o juiz espectador, na medida em que você tem um órgão estatal preparado para fazer acusação, no caso o Ministério Público. Então o juiz, como um terceiro imparcial, completamente alheio à investigação e passivo em relação à colheita de provas. Isso aqui é importantíssimo. A gestão de provas, no sistema acusatório, ela não está nas mãos do juiz, nem de forma supletiva. A gestão de provas, ela está nas mãos das partes. Está nas mãos das partes. E por estarem nas mãos das partes, nós acabamos tendo o quê? Um tratamento igualitário. Na medida e igualitário no que se refere tanto à paridade de armas, como também à própria questão da oportunidade de atuar dentro do processo. Ao contrário do sistema inquisitivo, o sistema acusatório ele vai se caracterizar pela oralidade. Ele é um sistema oral, ele será um sistema com publicidade, como regra, óbvio, isso aqui é regra, que admitirão exceções no caso concreto, mas em regra o sistema acusatório ele é oral, ele é público, ele é um sistema que tem a publicidade como marca, terá o contraditório, portanto, como a marca indelével desse sistema, um contraditório com a clara possibilidade da parte da defesa resistir à pretensão acusatória. Teremos também, muito importante, eu não falei no sistema inquisitivo, mas teremos também uma marca aqui que é a questão da ausência de provas tarifadas.
A ausência de provas tarifadas, que é uma marca, de certa forma, do sistema inquisitivo, ela não estará presente no sistema acusatório, né, na medida em que o juiz, no sistema acusatório, decide com base na sua consciência de forma motivada. O que eu estou querendo te falar aqui é o princípio do livre convencimento motivado. O princípio do livre convencimento motivado aí que vai permear a questão da gestão probatória nas teorias gerais da prova, que vamos ver mais à frente, né? Temos ainda como marca característica a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Tá certo? Então, características marcantes que você consegue observar claramente se contrapõem, se chocam com o sistema inquisitivo. O problema é que, foi como eu falei, né, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. O problema é que o sistema acusatório ele é substituído lá pelo sistema inquisitivo, vimos isso. Sistema inquisitivo que vai perdurar lá até meados, até o final do século XVIII, dependendo da região, até o início do século XIX. E por volta lá do século XIX, vem a nascer o sistema misto. O sistema misto que tem como marco histórico, embora não seja esse o único, marco histórico 1808, com o chamado Código Napoleônico. Código Napoleônico. E qual o claro argumento do sistema misto? Eu vou misturar as características inquisitivas e acusatórias. Então eu teria para o sistema misto uma fase pré-processual, em que ela seria claramente inquisitiva, e teria uma fase processual que ela seria acusatória. Na fase inquisitiva, como você deve saber, nós teríamos a investigação criminal, levada aí a cabo, na maioria das vezes, pelo inquérito policial. Já na fase acusatória, nós teríamos, né, o processo regido pelas regras do sistema acusatório. Essa leitura que eu estou fazendo para você é uma leitura reducionista. É uma leitura feita pela maioria da doutrina, né? É uma leitura que, infelizmente, não atende, ou felizmente, não atende os reclamos aí da doutrina especializada, inclusive de parte da doutrina que está na sua bibliografia da banca, como, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, o professor Badaró, o próprio professor Pacelli, né, que, por ser ali uma vertente mais do Ministério Público, também, em alguns pontos, vai repudiar esse poder instrutório dos juízes, né, a não ser que de forma supletiva. Então, nós teremos aqui, né, uma crítica muito grande a ser feita, muito grande. Qual seria essa crítica? Seria esse reducionismo. E isso aqui você não encontra nos manuais tradicionais, só na literatura especializada. É um reducionismo que busca, de certa forma, fazer o quê? Caracterizar o sistema acusatório apenas pela separação inicial entre as funções de acusar e de julgar. Esse reducionismo você não pode cair para a sua prova. Por quê? Eu chegar e afirmar que existe a figura do Ministério Público e ela faz acusação, e existe a figura do juiz que faz o julgamento, não estou dizendo nada referente ao sistema em si. Eu posso, inclusive, ter um sistema, né, que será chamado de neo-inquisitivo, por exemplo. Um modelo inquisitivo com características novas, né? Na medida em que, como nós não temos atualmente mais sistemas puros,
porque eles são construções históricas, não há um sistema inquisitivo como eu apresentei para vocês, não há um sistema acusatório como eu apresentei para vocês, dirá Jacinto Júnior, Jacinto Coutinho. Nós precisamos definir o que? O princípio unificador desse sistema, para saber se ele se aproxima mais de um sistema inquisitivo ou se ele se aproxima mais de um sistema acusatório. Então, o que esses doutrinadores que estão representados aí na sua banca, pelo livro do professor Auri Lopes Júnior, fala, olha, na realidade hoje todos os sistemas são mistos. Todos os sistemas são mistos. Eu falar que o sistema é misto e nada é a mesma coisa porque todos são mistos. Você não tem mais sistemas puros. O sistema puro é uma construção histórica. O que nós temos que observar é verificar se o sistema misto ele se aproxima mais do sistema acusatório ou se ele se aproxima mais do sistema inquisitório ou inquisitivo. E você fará isso com base no princípio unificador, com base no que o professor, por exemplo, Auri Lopes Júnior chamará de núcleo fundante. E para a maioria da doutrina especializada nesse ponto, eu tenho o princípio fundante, o princípio unificador, a gestão da prova. A gestão da prova é o ponto marcante, será o ponto central que irá me permitir afirmar se esse sistema, que é misto, tende mais para o lado do inquisitivo ou tende mais para o lado do acusatório. Portanto, a mera separação das funções iniciais de acusar e julgar não seria uma marca suficiente para definição desse sistema. Estou te dando aqui duas teorias já. A posição amplamente majoritária na doutrina, infelizmente, que está nesse ponto aqui, dizendo que se eu tenho aqui uma divisão de funções inicial, eu teria a característica do sistema misto, né, na fase processual e na fase pré-processual, a investigação criminal ainda inquisitiva. Então teria a marca do sistema misto, né? E não entro nessa discussão se o misto ele se aproxima mais do inquisitivo ou do acusatório. Já a doutrina minoritária, mais respeitada no meio acadêmico, capitaneada lá pelo professor Auri Lopes Júnior, Jacinto Miranda Coutinho, professor Geraldo Prado, professor Gustavo Badaró, já vão caminhar nesse sentido de que a gestão da prova será a marca indelével, a marca que você tem que pesquisar e verificar para efetivamente trabalhar qual tendência esse sistema é levado. Tá certo? Que vamos olhar agora a questão do direito processual brasileiro. Trabalharemos agora exemplos. Vamos olhar para a realidade brasileira e verificar se essa realidade brasileira ela é uma realidade mista, inquisitiva ou se aproxima mais do acusatório. Como eu falei, posição amplamente majoritária não entra nessa discussão e vai falar que o sistema brasileiro ele é um sistema misto. Misto porque o inquérito policial ele é inquisitivo e o processo é acusatório na medida em que a acusação ela está num órgão distinto do juiz, que é o Ministério Público. A posição amplamente majoritária é acolhida nos tribunais, tá certo? Mas a posição já minoritária que está na tua banca, que é a do Auri Lopes Júnior e do Badaró, entendem que o sistema brasileiro ele tem várias marcas que denotam que ele se aproxima da face inquisitiva, inclusive no momento processual. Então vamos trazer alguns exemplos agora para quê? Para a gente poder trabalhar isso. Abra aí, por exemplo, o teu 129.1 da Constituição, que é o fundamento, né, para você trabalhar com essa questão da divisão de funções, né, que seria para essa doutrina
que seria para essa doutrina inicial o fundamento constitucional para o sistema acusatório. Para essa doutrina inicial. Para a doutrina minoritária, né, defendida, como eu falei, Auri Lopes Júnior, Jacinto Coutinho, Rui Cunha Martins, Geraldo Prado, né, você vai ter inúmeros doutrinadores, o próprio professor Badaró, né, todas as hipóteses em que o juiz, ele de certa forma, tem uma atuação de ofício, eu estaria me aproximando daquela ideia do juiz ator, uma ideia ativista e, portanto, estaria me aproximando de uma marca inquisitiva. Vou te dar uma série de exemplos aqui. Eu acho que eu até anotei aqui no teu slide, é verdade, aqui ó, série de exemplos, botei aqui, vou apagar para você poder ler. Abra aí teu código para a gente poder fazer a leitura junto. Por exemplo, o artigo 310 do teu código, que eu permito que o juiz de ofício converta a prisão em flagrante numa preventiva, independente de pedido da parte acusatória. Ou mesmo que eventualmente ele decrete a preventiva de forma automática. Então tu vai abrir lá no 310 do teu Código Penal, tu vai ver isso. O 310 ele é claro nessa medida. Vai falar, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, item 1, relaxar a prisão ilegal, né? Então, prisão ilegal deve ser relaxada. Item 2, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do 312, né? E aí tem outras ressalvas ali, que não cabe a uma cautelar alternativa à prisão, mas isso não importa no momento. Então observa que tem uma posição mais conservadora, mais garantista, e me parece de forma até correta com o sistema acusatório, que o juiz só poderia converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva desde que eu tivesse um pedido da acusação ou mesmo uma representação da autoridade policial dentro dos autos de prisão em flagrante pedindo essa conversão. É posição minoritária, como eu falei, mas é uma crítica trazida por essa doutrina especializada para o nosso caso aqui. Como o nosso tempo está chegando aí ao final, ao bloco será sempre de 30 minutos, vamos dar um break e prosseguimos nesses exemplos no próximo bloco, porque nós temos aí uma relação de exemplos do Código de Processo Penal que você deve remissionar, deve juntar isso tudo, né, como um combo distinto aqui no 129.1, né, puxa o 129.1, traça aqui um xizinho e vai fazendo a remissão, que são argumentos pseudo-contrários ao sistema acusatório. Legal? Então vamos fazer uma parada e no próximo bloco a gente volta.